Olá a todos, bem-vindos a mais um RTP Arena Tech Talk. Hoje temos o Gaz connosco. Olá, Gaz. Olá, bom dia. Além do Daniel e do Vítor, que estão cá sempre, não é? Olá, bom dia. Como Hello. estão? Vivem cá, Vivemos aqui. Vivem cá. nesta sala um bocadinho. O que é que temos? Hoje temos imensa coisa para falar, Os dois mas juntos. é tudo em dois temas muito concentrados. E o primeiro tem que ser a WWDC. Hoje é diferente, não é? Hoje é diferente? Hoje é diferente. Não há anúncios, não há notícias. Há notícias. Há dois temas. A WWDC é notícias. O outro tema já, Tá bem. já tem mais um bocadinho de Então, delay, mas o será... segmento de notícias é WWDC, o segmento de tema é Switch 2. Exatamente. Fixe. Portanto, vamos já às notícias. Pronto, aconteceu a WWDC. É isto. Pronto, a notícia adeus. é isto. Vamos para a Switch Obrigado, 2. bom dia. Obrigado. Bom, aconteceu a saiu WWDC. alguma coisa interessante na WWDC. Saíram muitas coisas interessantes. Saiu muito Vaporware, como tinha previsto o Dani. Imagino que tenhas imensas coisas para bater neles, já lá vamos. Eu acho que vamos por partes. Eu queria falar do evento em si. Mais uma vez, aquilo estava incrível e super bem realizado. Não sei se vocês acharam o mesmo. Filmado no iPhone, Filmado, não é? editado no Mac. Eles são muito bons a fazer aquilo e eu adorei aquela opening com a Fórmula 1, porque eu sou fã de Fórmula 1. Sim. E aquela ideia de meterem o carro na pista circular por cima Eu digo já uma para coisa. promover o filme. Para Parece promover o que está filme. incrível. Foi a primeira vez que eles promoveram algum conteúdo de vídeo numa WWDC. Foi? Foi. Não tinham promovido já o... Como é que se chama aquele de comédia que é sobre futebol? Eu acho que já tinham promovido. Ted Lasso. O Ted O Lasso. Ted Lasso. Não yeah. me lembro. Eu tenho ideia... Mas não deste- com executivos da Apple lá no meio. Não. Nunca de forma tão A intensa cena é assim. que, tipo, imagina, o Craig, que acho que se chama Craig o gajo, Craig, não é? Craig. Qualquer coisa, pronto. O senhor que costuma ter os pés assim, pés de patos, Mr. 10 para as duas, tem Jiggle sempre, Mode. tem sempre os Trouxe pés essa expressão. 10 para as duas, Sim. e entretanto alguém já lhe deve ter dado esse feedback que o gajo Já já tenta. põe um pé de apoio assim e depois quando dá por ele já Já está está mais confortável um outra quarto vez para com as os três. pés às 10 para as duas. Exato. Eu acho que é. O gajo naturalmente já é personagem e ele fala muito bem. E eles, Sim. eles debruçarem-se nesse facto para brincarem com o gajo e porem o gajo na cena da F1 e o cabelo enorme e não sei o quê, acho que foi bem jogado. Eles já tinham feito uma bela cena de parkour numa das outras foi. apresentações. O gajo é assumidamente personagem. É tipo, Sim, vamos sim. brincar, vamos é um brincar. bom boneco. Se calhar estão a preparar o eu próximo mas o CEO, não F1 me acho que admirava teve nada. Pá, muito bem, muito possível. Muito possível, sim. Muito Mas este possível. F1 acho que teve uma produção um bocadinho melhor porque o do parkour notava-se claramente o duplo. Mas é que era. Sim, que era claramente Yeah, duplo. até parecia Este assumido. também notavas que aquele cabelo era inteligência artificial. Mas muito Não, bem que era feito. dele, que era Perfeito. dele. Sim. Sim, Tem aquela trunfa. há que ter aqui Parecia a há que Marge colocar Simpson. aqui uma nota que é o F1 vai ser dos filmes mais caros do ano e que tem um potencial de flop ainda relativamente grande. Portanto, eles estão. Olha, eles têm dinheiro para Eles gastar. estão a dar push, Eles sim. têm Mas dinheiro olha para que o filme gastar. parece estar muito bom. Eu tenho visto os trailers, como sou fã de Fórmula 1, tenho estado. E aquilo foi mesmo filmado nas pistas, ou seja, houve Yeah. 2 ou 3 campeonatos, 2 campeonatos, acho eu, onde estava lá a equipa e iam aparecendo coisas no Twitter. Eles fizeram uma coisa também interessante no X, aliás, no X, que foi criaram uma conta da equipa que só existe no filme e foram acompanhando a season no X como se as corridas estivessem mesmo a acontecer. Ok. E iam dando notícias dos pilotos e dos resultados das corridas. Portanto, Sim. muito interessante. Aquilo é tão realista que eles até vão fazer um tweet a dizer já não estamos no X, agora sigam-nos no Blue Sky. Talvez, não sei. Mas outra coisa que achei interessante foi que, e estive a ler um bocadinho sobre isso, a própria Apple desenvolveu tecnologias de captação de imagem dos carros que não existiam, que agora estão a ser transpostas mesmo para a Fórmula 1. Sim, mesmo para o broadcast. Engraçado. Eles arranjaram uma câmara que é mais ou menos a visão do piloto, mas é vista de cima, que tem uma estabilidade, eu não sei como é que eles fazem aquilo, super imersiva. Parece que vais em cima do carro a voar com o carro. É inacreditável. E depois de terem desenvolvido isso para o filme, começaram a integrar isso no broadcast. Ok. E acho que há mais Não é tecnologias que eles desenvolveram que vão integrar no broadcast. Portanto, eu gosto muito da parceria da Apple com a Fórmula 1. Ok. E esta abertura foi muito gira e achei piada ao Eu tipo só acho de uma público coisa, é um que eles contrassenso. A Apple é toda aquela pessoa a empresa ecológica e depois manda. Mas Só olha- achei esse contrassenso, achei muito giro a apresentação. Eu gosto também muito de Fórmula 1, mas eu assim, Apple e Fórmula 1 a dar às voltas no Mas olha, edifício mas olha que a deles, eu Fórmula 1, assim, isto é a um Fórmula 1 contrassenso. a Fórmula 1 desde há uns anos está cada vez mais a preocupar-se com isso e os carros têm sofrido com isso, não é? Já Como vamos é em lei. V6 e eu gostava muito do som do V10 e do V12. V12.
Mas é importante ver por V12 causa, com turbo. Agora não, agora tem a bateria, Mas já por tem causa uma do V6. contorno. Era incrível. mas por causa desse tema, não esquecer que aquela parte na apresentação ele depois aparece a alta velocidade a conduzir um daqueles elétricos lá pelo, Sim, pelo sim, Apple sim, Park. sim, Com a senhora da bicicleta a passar por Exatamente, antes, exatamente. ele a achar que vai super rápido. Yeah. Bom, gostei muito dessa abertura porque sou fã de Fórmula 1 e depois passamos às apresentações, não é? E começamos pelo Liquid Glass que pisca o olho ao Windows Vista, para aí, o Windows Vista O Aero. futuro é vista. O futuro é uma coisa da Microsoft que falhou. Portanto, sim, e voltamos que É vista. Eu não me tinha lembrado disso. Não, mas Sim. olha, não, mas espera, mas eu estou a ver aqui neste momento, tenho aqui aberto um artigo que o título é Apple's Liquid Glass is Windows Vista done well. talvez sim, porque o Windows Vista era fraquinho. Mas essa linha aí no teu iOS É. está incrível. É o iOS, É valer. Esta é a parte do Vista. É o iPad, exato. Não, É o Danuel, esse é o Danuel da parte. Bom, o Gaz já tem instalado a beta, Não, mas isto- atenção, exatamente. é uma beta, é a Não, primeira não, beta para que quem nós. para quem está em áudio, vou explicar o que é que estamos a falar Sim. aqui, porque eu decidi experimentar o beta no meu iPad e apenas especificamente no site onde eu estou, quando faço scroll para cima ou para baixo, aparece uma linha no meio do ecrã. Como se tivesse um problema no ecrã. Que eu consigo mostrar aqui para esta câmara e não percebo porquê, mas é só neste site. Isso deve ser. Paro. Até para agora. ele eu saber- li é nesse para ele site. saber- Desaparece. para ele Até saber Podemos onde é que dizer está que a o problema é do ler. site. É uma guia. É uma guia. É uma Claramente guia. o problema é do site. Claramente. Não, isso é para te ajudar a ler. É uma Para guia. tu saberes. Olha, Exatamente. tem um marcador. Onde é que eu estava mesmo? Pô, na Exato. linha. Bom, o Gaz instalou a beta já está disponível, a Developer Beta, a primeira, não recomendamos. Exato. Não, Não, sei se para tu já não, recomendas, não, mas foi- eu instalei foi- no iPhone Mini, que está aqui à minha frente. Foi para experimentar mesmo. Exato, foi para experimentar, há muito reflexo, há muito vidro, há muito liquid glass e há Sim, mas muitos bugs. Não vai ser. Não fui o único vai- a fazer a piada de liquidez. Já anda aí o Já link, anda, pois, claro, também era fácil. Era, pá, é Estava ali- demasiado óbvio. Estava ali de borla. Pá, até porque eu tenho usado só tenho um- aqui um badum, mas Liquid vou glass. demorar a descobri-lo. O Pois. Ricardo põe em pós-produção. Não, porque eu só decidi colocar no iPad, tenho usado o iPad só para consumo de conteúdo. Está aqui. E no meu telefone, obviamente, que uso todos os dias e é a ferramenta que mais uso, Pois, não, pois. não coloquei para Eu já. também não, pus no coloquei. telefone principal, pus no telefone no iPhone Mini, que tenho como secundário. Foi fácil de instalar, são 7 GB e tal. De qualquer forma, está muito bugada. Não usem isto no vosso telefone principal. Esperem De todo. pelo menos pelos públicos. Pelo menos. público E beta. mesmo assim, atenção, porque eu acho que desgasta bastante a A bateria. bateria, bastante, sim. Sim, sim. Ou troquem para Android, é mais fácil. Ou troquem para Android, sim. Que, entretanto, já agora uma parte, também levou um update, a beta do 16, do Android 16, também levou update logo no dia a seguir à apresentação da Apple. Interessante. Olha, Estão muito alinhados. o feedback háptico do Pixel 8 não é tão bom como o do Deve Pixel. depender dos motores que lá estão Sim, dentro. claro. Depende do hardware. Muito inferior do que o teu. Depende sempre do Isso hardware. reparaste no Robson ou no Yuri? No Yuri. No Yuri, ok. Pois. Mas Eu o vi Yuri- no Temos, anterior. várias, temos Ele fez malta da a equipa com instalação. 8 Pro. Sim, sim. Temos Mas o várias Yuri pessoas vibra? da equipa com 8 Pro. O Yuri vibra. Não, o telefone. Só para Acho que esclarecer. o só Yuri para- não tem feedback Só para háptico. esclarecer. Bom, então a grande novidade é o Liquid Glass. É o primeiro update visual desde o iOS 7. Ok. Grande, pelo menos. Portanto, uma década, mais ou Temos menos. que, eu acho que, não, mais. Mais, sim, mais. Eu acho que é vergonhoso. A empresa. Não é uma década. É uma mais? década. Então, o iOS 7, nós estávamos no 17 Pro 18. Mas o 7 é anterior a 2015. Tenho a certeza O absoluta. último redesign foi do 6 para o 7. E agora foi do 16 para o Mas 17. é isso que é assustador. É eles dizerem, à boca cheia, 2013. Que tiveram 10 diz, anos. 2013, estás a ver? Foi há 12 anos. Que Foi há tiveram 12 12 anos sem fazer nada. Dizerem que, olha, o último redesign que nós a esfregarem na cara das pessoas que nós estamos tão confortáveis na posição de mercado que estamos, que a última vez que arrojámos em design foi há 12 anos. E tu estás a papar com o mesmo design de há 12 anos. E nos telemóveis há 5. Mas no iOS há 12. Sim. E as pessoas pagam 1000 e tal euros por ano por uma merda que está igual. Mas eu creio que numa Sim. entrevista que eu vi, tentou justificar isto, que eu acho também, aqui concordo contigo, acho que não tem assim grande justificação, mas tentou justificar isto, que a ideia deles é eles querem que as pessoas, ao fazerem os upgrades, sintam que estão sempre dentro do mesmo ecossistema, que a coisa não muda, que sabem que apesar de mudarem de equipamento, estão em casa e que vão mudando a pouco e pouco coisas pequeninas até se sentirem confortáveis, que essas mudanças pequeninas já são suficientes para fazer uma grande, Isso é que eu uma, acho que é isso só é um uma bocado. desculpa Vendem- de preguiça espetacular. Isso é só, Vendem isso é consistência. só, O paraquetezinho com a mão, estás sempre a bater no braço do é microfone. só aquele pitch de venda e de marketing, mas acho que Vai lá dizer isso ao teu chefe. Dizer, olha, epá, eu estou só aqui a fazer umas coisas pequeninas de vez em quando, que é para tu não notares demasiado trabalho, estás a ver? E assim tu não reparas, não é muito agressivo. Exato. Que é para não mudar muita coisa. Para não mudar muita coisa. Epá, estás a Estás brincar, a não? habituar e Mas eu mal, não é? concordo. Exato. Para não ser demasiado drástico, porque depois de repente
está tudo diferente. Bom, 12 anos depois então está cá fora no visual, goste ou não se goste, eu acho que é das coisas que se vai estranhar e depois entranhar. Na beta ainda tem imensos bugs e está visualmente muito confuso, mas eu acho que tem potencial. Não sei como é que eles vão acabar por entregar isto no formato final, mas pode funcionar. Acho engraçado o ser igual em todo lado, acho o update que vai acontecer no Mac, que também vai ter este design, pode ser interessante. Não sei, qual é a vossa opinião? Dani, tu estás em modo minimalista, portanto não vais notar grande coisa. Não, não é? imagina. Vais notar no Mac. E se os ícones que eu não tenho, se eu tivesse, poria no Liquid, porque é mais porque o Dark que eles introduziram o ano passado é horrível. O Liquid, pelo menos, é um minimalista que já tenho na Google há 3 anos e que eu adorava, não é? Portanto, se eu tivesse ícones, iria por aí. Está tudo ok. Só deixar mais uma nota em relação àquilo que, obviamente, eu dei a minha posição mais drástica sobre há 12 anos que não fazes nada. Uma nota que é há 12 anos que não fazes nada drástico, e o do 6 para o 7 foi de facto um redesign tão drástico que depois eles passaram o 8, o 9 e o 10 a corrigir os problemas do quão drástico esse redesign foi. Certo. E se este redesign for aquilo que eu estou a ver no teu beta, muito provavelmente isto é o que vai acontecer. Sim, claro. Eles vão andar 3 anos a corrigir os problemas que estão a criar agora em termos visuais. Que eu já vi coisas aberrantes visualmente aí, ok? Sim. Portanto, acho... Claramente beta, isto está undercooked. Exatamente, acho que é perigosamente drástico, mas ao mesmo tempo não posso deixar de aplaudir, porque é preciso tomates. É tipo, olha, tu não mudas nada há não sei quantos anos, agora mudam. E estão a mudar, de facto. E aquilo muda a está diferente a vários níveis. Palmas. É isso. É tipo, olha. Palmas para a equipa de design, porque isto é arriscado. Exatamente. Arriscado. É assustador tu teres estado 12 anos sem fazer nada, mas agora se fazes, manda-te. Estás a ver, manda-te. Na cabeça. Exatamente, que é para não correres o risco de dizer, olha, estão a jogar seguro outra vez. Como eu e o Gás que estávamos aqui, quando chegámos, o telefone dele estava em cima da mesa, que é o 16, e eu pus o meu ao lado dele, que é o 13, e é igual, é o mesmo telefone. Sim, basicamente, mudou também. Portanto, eles em termos de telefone, obviamente agora sei o Ive ainda vão demorar mais a fazer o redesign, mas em termos de sistema operativo estão a arriscar. Portanto, aplausos por estarem a arriscar, mas eu ainda não experimentei, e só quando experimentar é que vou saber. Já estou a antever N problemas na quantidade de disparates por onde eles estão a mandar. Vai Portanto, haver um grande período de correção. Também concordo. Gás, o que é que tens a dizer? Gostas, não gostas? Eu acho que é aquele tipo de coisa que foi como tu disseste, acho que vai crescer com o Estranha-se tempo. e depois Estou a estranhar um bocadinho ao início. Obviamente também acho que tenho uma opinião que ainda não é então, mais negativa, porque obviamente sei que é um beta, mas depois isso, mesmo sabendo que é um beta, fico um bocadinho chateado por estar assim um bocadinho instável, apesar de perceber, mas não sei, eu inicialmente pus logo aqui... ao iPad neste caso? Apenas o iPad, só experimentei o iPad OS. Já tinha dock antes ou dock é de agora? Não, já tinha dock. E não indo ainda às grandes novidades do iPad OS. Sim, já lá vamos, porque eu acho que apenas o Liquid Glass para já não me está a convencer e eu não estou a gostar aqui dos efeitos. Pá, depois também tem aquilo que eles dizem que é os efeitos a mexer e os reflexos. Pá, provavelmente não funciona ainda, porque não está cá nada, isto não muda. Pois beta. Mas inicialmente tentei pôr Inicialmente pus logo a transparência. E já voltei, pá. Para já não gostei, não me agarrou. E as notificações não gosto. Ok. Vítor, qual é o teu take? O meu take é muito simples. Isto é uma beta, não podemos estar. É giro mexer, mas como o Gás disse, claro, e tu disseste, não instalem isto num equipamento que vocês precisem. Eu senti aquele FOMO de instalar no meu Mac e no meu iPhone, sentei-me um bocadinho e passou. Essas 2 vezes passou e foi. É o add to cart do Paulo. Exato. Está ali no kart e tal. Só que a malta geralmente recomenda mete no kart e deixa passar a noite, e o Paulo chega a deixar passar 30 segundos. Eu até diria se passasse que há 30 coisas... segundos está bom no Paulo já. Eu diria que há coisas que devia-se deixar passar um mês. Sim. Mas eu agora já consigo fazer melhor esse exercício. Decisão. Já o problema é que depois há marcas que, quando está no kart, mandam-te um mail a dizer: olha, esqueceste isto no kart. Pois é. O que tu deves saber, deves ter metade da tua caixa de entrada é esqueceste disto no kart. Cheia dessas coisas. É assim, mas voltando ao redesign, gostei do redesign. O que foi apresentado, eu gostei. Não acho nada também de extraordinário, não é uma mudança radical. Saindo já, por exemplo, vou tocar uma coisa que aquilo não é mínimo. Na Apple TV
Mas eles não apresentaram basicamente nada. Da Apple TV. Não, Não, basicamente também tem continua. Liquid Glass, Foi mas só está visual, exatamente foi só igual. visual. Sim. É exatamente igual. Não houve grandes diferenças. Exatamente Também igual. senti. Agora podes ligar uma coluna, não é? Não, mas a nível de design ficou. Tem uns borderzinhos que parece. Parece vidro e acabou. Mas é uma mudança de design. Não é por aí que fiquei mais entusiasmado com outras coisas. E vamos a elas. Do que relativamente. Mas queria só acrescentar, antes de passarmos a conversa do design, que no meio de tudo isto e saber que eventualmente, e conhecendo-me, obviamente, sabendo que eventualmente isto até provavelmente deve começar a gostar disto porque vou-me habituar, mas o facto de ser uma coisa mais uniformizada em todos os sistemas operativos, acho que aí toda a gente ganha. E acho que é uma grande vantagem. E mesmo o número facilita para toda a gente. E principalmente Sim, alguém o que número. É isso, Eu é primeiro, eu a semana que soube Eu da só não- notícia, eu assim, não pode ser. Só isto. faz todo o número, sentido. porque Mas agora faz todo o é sentido. 126, Faz todo o malta, para quem A não questão sabe, é, passou o a iOS número 27. faz todo o sentido, mas depois deram um nome a um macOS na mesma. Mas Mas para quê? Então mas sempre a ser o número. Sim. Para que é que vão dar o nome? Ou é número ou é nome. Agora não me lixem. O número era a forma de resolver. Mas espera aí, eles também sempre tiveram isso. A Apple sempre teve isso. Não, Sempre. antes só comunicava o nome. Agora, se vão comunicar um número, para de comunicar um nome. Mas tinha lá não o número. interessa que Mas todos os tinha lá teus o número executivos sempre. tenham uma casa no Lake Tahoe. Não é por isso, vai chamar Tahoe à porcaria do OS, meu. Bom, mas chamaram. Espera, antes de passarmos já, porque ainda estamos no Liquid Glass, Estamos. só reforçar aqui uma coisa. E pá, eu sei que eu sou sempre o gajo que bate, né? Mas pronto. Que é, todos aqui que estamos nesta mesa, e muito provavelmente todas as pessoas que estão em casa, até porque em Portugal não existe, portanto é mais fácil dizer que falhou, assumimos que o Vision Pro foi um produto falhado, certo? Pronto. Sim. Demasiado caro, vendeu poucas unidades, custou demasiado dinheiro à Apple. Estes senhores decidiram redesenhar todo o ecossistema deles à volta do conceito do Vision Pro. É verdade. O Liquid Glass é um conceito que vem do Vision Pro. Exato. E é um produto falhado que está a garantir o que é que a Apple tem de design Eu em todos os concordo seus contigo produtos. que é um produto falhado, mas será um conceito falhado? Isso não sabemos. Se calhar não. Neste E momento se estamos a calhar falar eles de uma estão a dar primeira, estamos a double falar de down uma no primeira, conceito. estamos a falar de uma primeira iteração. Eu acho que Sim, aquilo sim, também eu- só falhou por causa do preço, mais nada. Eu acho que eles podem estar a dar double down por Sim, se causa do custasse conceito. 15 euros eu também comprava, Vitor. Mas imagina, se estivesse disponível no mundo todo, Por 1000 se fosse- paus. Se fosse ao preço, por exemplo, de um Quest 3, tinha vendido nem penzinhos quentes. De um Quest Mas eu acho que 3. com esta tu não conseguis fazer. Pois. Tecnologicamente A não questão conseguis é fazer. essa. Mas estou-te a dizer, tinha saído A questão é. penzinhos quentes. Ainda hoje Mas estavam espera. a apanhar encomendas. Mas espera. Tinha vendido nem penzinhos quentes. E teria tido utilização a sério? Essa é que é a pergunta que eles têm Eu que acho fazer de fundo. que se Porque tiver uma mais- coisa é dizer, em mais olha, mãos, este vai ser mais produto. usado. Espera. Este produto falhou. E a Meta sabe isto melhor do que ninguém. E por alguma razão está a ir para a realidade aumentada mais do que para a virtual. Se o produto tivesse vendido. O produto falhou por causa do preço. É o que a Apple quer acreditar. Se o produto não tivesse falhado por causa do preço, a taxa de utilização era aquela que eles precisavam para aquilo ser o futuro. Tenho sérias dúvidas. E a Meta sabe que não. A maior parte dos quests estão cheios de pó. Ok? Portanto, há que ter isto em conta. É muito giro ter, é muito giro ao início e depois acabas, como estás isolado, acabas por deixar de usar. E se tiveres a usar aquilo para trabalhar, acaba por ser cansativo para a vista e para a cabeça. Sim, claro. Talvez. Mas Não experimentando. se calhar, se aquilo custasse o mesmo Será do Quest, que é a melhor decisão? o Paulo, Não se calhar um construires- gajo, não falando de ti, porque tu também és um. Eu adoro experiências em realidade sim, virtual. eu sei. Mas a espaços. Sim. Ainda nem sequer. Eu adoro, o Resident Evil 4 é o meu Resident Evil favorito. Ainda não joguei em VR e tenho lá o PSVR a apanhar pó. Sim, eu percebo. Estás a o que tu perceber? estás Há dizer, aqui eu várias percebo. barreiras Sim, não é uma que eles coisa precisam de prática. ultrapassar antes da pé juntos redesenhar em todo o seu ecossistema à volta de um produto que é o Mas, que é. O que atenção, é. mas eu não acho que o problema do Vision Pro fosse o O design. design. O design do sistema operativo. Eu acho que Não, o era problema é por aí. não ter utilidade. Portanto, O problema é não ter utilidade. Mas eu É acho, óbvio que é eu esse o acho que eles problema. fazerem o redesign de todos os sistemas operativos à volta daquilo que é o conceito do Vision Pro, acho que não é um problema. Eu acho que eles Porque podem acho que ter o problema do Vision Pro não, Na não minha está opinião, no design. podem ter um propósito. Mesmo que apenas conceptualmente, é um double down naquele produto. Portanto, É um eles- double down àquele conceito ou àquela visão. àquela não visão. especificamente ao produto, mas concordo. Sim, com o à teu visão, à visão, à Sim. visão. O Tim Cook acredita, isto é a grande aposta do Tim Cook. E ele vai viver ou morrer enquanto CEO nesta aposta, na minha Também opinião. parece. E é um double Sim. down. Sim, eu percebo. Bom, deixamos então o Liquid Glass um bocadinho e vamos passar às outras coisas. Foram muitas coisas apresentadas, muitos detalhes. Eu tenho aqui algumas notas.
especialmente o Visual Intelligence on Screen, achei muito interessante eles lançarem um Circle to Search, igual a da Google. Não é bem obrigado. igual. É igual, Vitor. É igual. Vitor, é a mesma igual. coisa. Isto Sacas é para pintar. Tiras não um é? print screen e perguntas, fazes uma bolinha. Exatamente. Não fazes a bolinha, pintas o que a é que queres. pintas. Ah, É o diferente. smudge to É o search. Scratch to Search. Scratch ou smudge to search. Bem, Pronto, ok. acho que é para aí de 2012 o Google Image Search. E depois é para aí sim. em 2015 o Google Lens. E agora o Circle to Search é O de Circle to Search é 2020. 22, Pá, come on, guys. Está feito. Agora já existe também. Ok, boa. Não contentes Parabéns. com isso. Também. Mas havia ou não? Não conseguíamos fazer Google? Não, ok. não. Entretanto, lançaram também outra que não é nada original, que é o Call Screening, que já existe no Pixel Sim. desde o Pixel 6. Desde o Pixel 6, acho eu. E visto que eles ouviram, Ouviram? puseram o telefone, a aplicação do telefone tem a dizer que é spam. Ah, sim, sim, sim. Eles sim. ouviram-me eu a pedir, Agora por vai dizer favor. que é spam. Yeah, e só vais ter isso nos Estados Unidos. A questão do Call Screening aqui Continuar a usar o 5 é uma cena assim que é para Exato. safares. é que é automático e não é selecionável como é no Pixel. Mas pronto, mais uma função que já existia no Android que chega ao iOS. Sim, o telefone fica em espera por ti e depois volta-te a ligar E quando volta-te a ligar. o gajo te atende. Sim. Exato. Houve também updates no CarPlay, houve também updates no iMessage, que foi buscar uma série de features ao WhatsApp. Isto para os Estados Unidos é uma coisa que tem muito impacto para nós, ninguém quer saber, porque toda a gente usa Usa o WhatsApp. Exato. Portanto, não é uma questão na Europa. Deram Não é bastante uma questão tempo. do resto do mundo. No Só, resto do só mundo, é uma sim, questão exato. na América do Norte. Exato. É a guerra do Blue Bubble, Green Bubble, que Yeah. não faz sentido nenhum. Deram bastante tempo de antena também às live translations, que pelas reviews que eu vi funcionam, ainda estão um bocado buggy, mas funcionam. Mesmo na demo era lento. De qualquer forma, Não, era lento. Era. é qualquer coisa que já está. A Samsung já apresenta isto há 2 anos, o Pixel também já faz, já todos fazem live translation. Pronto, Yeah. chega agora ao iPhone ainda bugado, mas pelo menos já lá está. Eu por acaso deixa-me interromper aí, porque eu tenho um bocado aqui receio de estar a perder um bocadinho aquilo que a Apple geralmente tem feito nos últimos 10, 15 anos, que é chegam tarde às coisas, mas quando Fazem chegam, melhor. chegam melhor. E pelo menos aqui Igual não ao pior. parece. Está igual, Igual ao ao pior. pior. Igual ao Eu pior. acho que pior. Esse é o problema. Mas sim. E tenho um bocado de receio que seja a perder aquilo que sempre os destacou pela positiva e pela negativa, que é o facto de chegarem Que era tarde, polir, mas polir. quando chegam, chegava impecável, Era ou melhor, e flawless, melhor do que todos. pois, verdade. Entretanto, no Apple Music também houve updates, além dos visuais, claro. Agora tem uma coisa que é o Auto Mix, portanto, uma inteligência artificial, uma Apple Intelligence ali pelo meio que faz mix nas playlists. O Spotify também já tinha sido lançado, mas eu, Sim. quando tive Spotify, aquilo nunca funcionou nada de jeito. Vamos ao karaoke também? Agora já dá. Agora Já estás dá, já gravado. dá. Já dá. Gostei E tem desse update. auto-translate das E tem letras, lyrics que é translation. espetacular se viveres em vários países que Sim, nunca exato. não sabem falar inglês. É verdade. É uma boa maneira de aprender. Yeah. Outra coisa que foi lançada, já tínhamos falado aqui, foi a aplicação de jogos. Portanto, Sim. o Game Center Sim. renovado e redesenhado. Eu Vamos posso ver o dizer que há aqui bocado está. tentei abrir a minha e dizia que could not connect to the server. Claro. Mas já consegui Eu abrir, vi- mas já consegui. Estamos Mas na já beta, consegui. eles estão a ligar e desligar os servers ainda. Vi uma teoria muito interessante que é sobre esta Games App, porque ninguém usava o Game Olha, Center. agora deu. E toda a gente usava a App Store para ir buscar os jogos e depois jogas diretamente o jogo. E eu originalmente até achava que, olha, vejo o Magic the Gathering Arena aí, estou São os que eu tenho instalados no. Exato. O homem agora com Final Fantasy vai para Magic, o gato. Que é, basicamente, eu achava que era uma forma deles resolverem o porquê do Apple Arcade não funcionar tão bem. Mas mesmo assim, na cabeça deles, eles ainda veem os jogos e o Apple Arcade como uma coisa separada, que é o Apple Arcade enquanto serviço que tu pagas e tens os jogos, e o Games ser uma app para todas as tuas aplicações que são jogos. Qual é que foi a teoria interessante que eu ouvi sobre isto? É, o Department of Justice mais tarde ou mais cedo, quando se despachar, está na calha. Quando estiver despachada da Google e da Meta, a Apple está a seguir. Não é? Mais certo. Exatamente. E obviamente já sabemos por todo o historial da Epic que a Apple está debaixo de escrutínio judicial por causa da taxa que ganha nas apps. In-app payments. Vai buscar 30% de tudo o que é posto lá e basicamente as marcas acabam por ter que fazer um markup para poder entregar esse valor à Apple. E toda a gente sabe também que esse tipo de microtransações é uma percentagem completamente absurda da faturação da Apple. As pessoas acham que são os iPhones que dão dinheiro, mas não. É o Candy Crush, malta. Candy Sim. Crush é que enche os bolsos ao Tim Cook e companhia, ok? Pronto. Esta separação é na eventualidade do Department of Justice lhes cair nestas taxas à grande, eles terem as águas separadas. Uma coisa são pagamentos dentro de apps
que vêm da App Store, outra coisa é pagamentos dentro de jogos que vivem na App Games. E a App Games é o teu hub de jogos e esse vai ter uma taxa que a Apple consegue continuar a esmifrar, como a Steam faz, como a PlayStation faz, como a Nintendo faz, como todas fazem. Dizer, o mercado faz assim, nós temos uma cena só para jogos e nas apps vamos ser um bocadinho mais benevolentes, nas apps vamos baixar as taxas, as empresas que desenvolvem apps inovadoras, estás a perceber? É uma estratégia económica, mais do que outra coisa, e eu achei brilhante e vou subscrever. Não tenho nome aqui de cabeça para dar créditos, mas li alguns. Muito interessante. Yeah. E faz todo sentido. Vamos ver. Eles também no OS desenvolveram o painel de optimização para jogos, também é uma coisa que vem. Yeah. Que quando começas a jogar podes definir os melhores specs e não ser interrompido e uma série de coisas. Perdão. Portanto, estão a dar importância ao gaming e claramente essa parte do negócio tem o seu peso. Yeah. Outra coisa que anunciaram interessante, que eu nunca vou usar, mas vocês vão, é o Workout Buddy do Apple Watch. Duvido. Portanto, também acho que vão ter uma AI a dizer sim, força. Acho que vou estás aí experimentar. muito bem. Acho que vou experimentar. Continua a Quer dizer, correr. eu não tenho Apple Fitness, não sei se Estás tenho. quase Por acaso, não sei se lá. tenho Estás Android. quase lá. Tu consegues Apple. Não precisas ter o Depois premium. não. Sabes o que é que me Basta faz lembrar agora? a app do workout do teu Apple Watch. Os Se tiveres o comentários último sistema do operativo, Hugo. o último Daquele- Wear OS, Watch OS. Essa referência é antiga. Não, eu vou experimentar de certeza, mas depois vou desligá-la. Nem Pois pensar. não sei. Acho só absurdo. Acho interessante a ideia, mas acho que não quero. Não, acho que é para a malta mais sénior. Acho Mais que é uma sénior. coisa- Não é para a Ok. malta. Também, percebo o que estás a querer dizer, mas acho que é só uma onda. Imagina, todas as apps de fitness, neste momento, porque todas as apps neste momento têm que dizer que têm alguma coisa da AI. A minha aplicação que é de treino, que é o Freeletics, diz que tem lá um AI Coach. Eu usei uma vez e disse, por favor, tu estás a dizer é demasiado genérico, nunca mais te vou usar. O anel, o Aura, que eu uso, tem um AI bot, falei com ele 2 vezes e nunca mais liguei. Isto vai acontecer, o que toda a gente vai fazer vai ouvir aquilo 2 vezes e dizer, boa, agora correste. Eu sei que estou a correr, meu. Eu tenho que pôr um pé à frente do outro, não precisas dizer que eu estou a correr, que é o que ele vai fazer, basicamente. Vai dizer coisas genéricas ele vai e que não fazem sentido. Aquilo, segundo eles explicaram, vai-te entusiasmar e vai-te dar Vai alguma força, ser tendo em conta o teu ritmo cardíaco. Vai ser Ou seja, Captain Obvious. Vai responder a... Boa, estás a treinar Sim, bem. sim. Eu sinto esta gota de suor na minha testa, não precisas me dizer, man. Certo, também acho que sim. Também acho que vai ser por aí, mas pode haver quem goste. Não Claro. sei. Sim, claro. Atenção que Se tivesse um modo, coach militar, grita comigo, aí se calhar era engraçado. estás a ver? Se calhar Quer pode dizer, ter. trata-me mal que é para eu correr. Isso era bom. não, e eu só A Apple nunca te vai tratar. Nunca. E eu ia só criticar-te a dizer que suares e treinares bem não andam de Não, mãos não, dadas. não. Podes estar a suar e Sim, estar a quer só treinar dizer mal. que estás a elevar o ritmo cardíaco ou a Exatamente, temperatura exatamente. corporal. Claro. Bom, outra nota que eu tinha aqui era o karaoke no tvOS, portanto já falámos, muito interessante. Vou usar. Mas com os telefones. Achei piada. meu, é Com os horrível. telefones? Não, Então, olha que eu não acho. é Os o microfones microfone são que tens bons. à mão. Os microfones são bons. Pois E está à mão. Ei, é horrível. Não é, não. E eu, quando eu vi o vídeo com eles a cantar com o microfone. Não acho, Vitor. o microfone é bom. Eu chego a ver vídeos de YouTube gravados com este microfone. Sim. Não, ou seja, estão a gravar com outra câmera, mas usam os microfones para falar. E a qualidade E é bom. é super decente. Desde Eu não estou a dizer que não, mas Até eu com os- só acho com os fones. estranho, meu. É não parvo as acho. pessoas estarem a agarrar no telefone. É um e agora equipamento que já prestar a tens, mão. querias o É quê? prestar a Vender mão. Eu acho que. um Apple Mic? Não, Um Apple não. Mic? Não era mau, não era uma pensão. Eu acho que espero. Mike. Eu só Hi, espero Mike. que toda a gente tenha capas de telemóvel, porque normalmente karaoke não é propriamente o tipo de atividade que se faça 100% sóbrio, e se vai estar a abanar o telefone como se fosse um micro, ele deve cair. Portanto, espero que tenham capas. Possível, sim, possível. Mas eu acho que é uma ideia simples e que funciona bem porque é uma coisa que já tens. Não sim, discordo. eu também acho. Sim, eu percebo isso, mas só E acho toda a estranho. gente tem ali à mão, não é? Bom, a partir E vai-te divertir porque a ideia disto é amplificar a tua voz na televisão quando tens a Apple Sim, TV os vizinhos ligada. vão adorar. Os meus não, que eu vou testar de certeza depois do feedback. Bom, entretanto, Dos vizinhos ou teus? macOS do karaoke. Tu até cantas, pá. Sim, cantas bem, pá. Canto, sim, no duche. Bom, entretanto, não? macOS Cantas bem. Tahoe? Como é que se diz? Tahoe. Tahoe? É o lago. É um lago. Mas é Tahoe ou Tahoe? Tahoe, acho. Quer dizer, epá, Tahoe. imagina, Não sei bem a eu sou a pronúncia. pessoa menos indígena americana para te responder e parece-me uma palavra indígena, portanto não quero Pois entrar é, por aí. exatamente. Portanto, Eu também Tahoe? achei. Basicamente aquilo é Tahoe, acho que é Tahoe, sim. ok.
Basicamente é o lago das casas dos ricos da malta que vive em São Francisco. Ok. Ou seja, todos aqueles meninos têm uma casa ali e encontram-se lá nas férias, estás a ver? Ok. Então, olha, vamos dar este nome agora. Vai saber a férias este Isso, OS. vamos esfregar o nome na cara dos pobres. Coisas interessantes que vêm, além do redesign e do Liquid, o Live Activities achei interessante. Sim. Mais sincronização entre Vamos lá ver se o chega Mac cá. e o telefone. Mas eu não sei se depois, eu não sei se pode chegar cá Nem porque vou aquilo falar disso, funciona nem vou falar disso, porque com o nós ainda iPhone nem temos Mirroring. o iPhone Mirroring, que é super triste. Bom, update também à aplicação de chamadas, portanto já dá para fazer chamadas. Também gostei. Uma série de integrações interessantes. Ter a Phone App ali disponível é fixe. O Spotlight, acho que foi a grande inovação do macOS. Portanto, o Spotlight de repente vai dar para fazer tudo. E procuras no Spotlight ações que ele pode fazer. Tipo, procuras mensagens Até e podes escrever logo shortcuts. as mensagens. Isto Podes- integrado e podes programar os shortcuts, nos não é? shortcuts que eles chamam Intelligent Actions agora. Muito cético. interessante. Muito cético. Em relação ao Spotlight, eu também estou cético, mas se funcionar como eles mostraram, vai ser muito interessante. Para mim vai ser muito útil. Aquilo dá muito jeito. Eu uso também muito o uso muito o Spotlight. Spotlight. Eu também uso alguma coisa e ele integrar ainda mais Quase coisas. só uso o Spotlight para navegar no Ok. meu Mac, ok? E eu acho que o que eles estão a apresentar ali, se todos nós pusermos a mão na consciência, aquilo. E, bem, já vou dar esse passo. Aquilo que eles te estão a vender é: tu escreves aquilo que queres fazer e o Spotlight vai buscar o contexto, vai perceber o contexto do que tu estás a pedir e vai-te entregar. Basicamente é isso que eles estão a vender. Mas existe Pronto. uma aplicação que já faz isto. Não, pois existe. Sabes, mais do que sabes uma. como é que se chamava a aplicação que fazia isto? Chamava-se Siri. E sempre que tu a mandavas fazer uma coisa, ela errava no que fazia. Ah, não. Portanto, Mas há uma app imagina o que é que vai paga- acontecer aqui. Há Que uma é, app paga basicamente. Aqui faz parece- isto. parece-me. Não, há Tens duas até. É o Há Recast e é outra do. Tem o nome do mordomo. Albert, como é que é? ou- Alfred. Isso, Alfred. Pronto, exatamente. Ou seja, Sim, eles do mordomo. pegaram, Tem o eles nome pegaram do nos mordomo. bons exemplos do que o mercado está de third parties está a fazer e estão a integrar. A Apple é conhecida por fazer isso e, faz sentido que o faça. O meu único medo é que aquilo corre em cima de um pressuposto que é a Apple consegue perceber o contexto do que tu estás a pedir. E todas as informações que nós temos, inclusive o adiamento da Siri 2.0, é que a Apple falha quando tu lhe pedes que ela perceba o contexto do que tu lhe estás a dizer Sim, e sim, que o mas- search da Apple sempre foi pior que os outros. Mas isto não me parece baseado na Siri, parece-me baseado nos shortcuts. Ou seja, Same Apple thing. foi pior que os outros, Mais ou exceto menos. O do Windows. bom, eram os Siri shortcuts. Same na thing. verdade. O que é que Mas está por baixo da funcionavam. Siri é o shortcut. Mas funcionavam. Mas os shortcuts sempre funcionaram bem. Ou seja, a Siri falhou, sabemos. Mas os shortcuts, não sei se tens algum criado no teu iPhone, mas todos os muitos que criei funcionam sempre bem. Certo. Vamos ver se isto funciona assim tão bem no Spotlight, mas se funcionar, parece-me um bom Parece-me upgrade. ótimo. Toda Parece-me a- ótimo. É um upgrade que muita gente não vai enquanto- utilizar, mas acho que para power users. Power users, acho que Power muito users é fixe. muito interessante, concordo, estou 100% de acordo. Vocês sabem que eu estou com uma versão minimalista do telefone que só tenho 3 apps na landing page. Toda a minha navegação para extra isso é Spotlight. É aquele searchzinho, abre e escreve coisas. Para mim, isto parece-me excelente, mas conhecendo a Apple e a experiência que tenho com automatismos, parece-me banha da cobra. Vamos ver. Espero para ver. Mas foi o mais interessante, na minha opinião, o mais interessante de toda a apresentação. Spotlight. O que eu achei mais interessante, não chegamos lá, mas vamos chegar. Depois também não. Vamos passar só ainda pelo Vision OS E eu pelo- ainda nem tenho. Não vale e a pelo pena. Vision Pro, porque o Vision OS apresentou aqueles widgets que ficam. Ou seja, podes decorar a casa com o Vision Pro e tiras o Vision Pro, a tua casa é triste e vazia, metes o Vision Pro e tens imensos quadros e janelas E fica. e relógios. Depois e de ficam. reboot, E isso ficam. tudo já Portanto, vai ficar. E quando tiras o capacete, continuas a ver. Isso é que era. Bom, ainda não, mas quando metes o capacete, a casa pode estar incrível, tiras o capacete e deixaste as janelas e relógios e espelhos. Pronto, é o que é. Espelhos não, janelas, relógios, e eles apresentaram mais qualquer coisa. Calendários? Calendários. Dentro do capacete a louça está lavada, não está no lava-louças. Exato, tiras e está tudo. Tiras e está tudo. Se calhar mais vale viver As com o baratas capacete. todas a voar na tua direção. Mais vale viver com o Se capacete. estás a olhos também não vês. Mas, atenção, há aqui E o uma nariz? coisa. Há aqui uma coisa que eu achei interessante da apresentação, que é a compatibilidade com os comandos Sony VR2. Exato. Sim, já tem há algum tempo. Pronto, ainda não tinha sido anunciado. Não, já tinha sido anunciado, é a primeira vez que foi de live demo. Ok, eu Porque ainda já- não tinha visto se Sim, passou ao sim, lado, sim. achei interessante e piscou o olho ali à conectividade com a Sony, que ele já tem também nos outros devices todos. Sim. Todos os comandos PlayStation são compatíveis com Mac, portanto, Os da Xbox também. eles dão double down também. Pronto, ok. Sim, mas não comunicam a parceria como comunicam com a Sony. Com a Sony eles são claros. Mas o primeiro parceiro de comandos até foi a Xbox.
Com o Vision Pro, não. Não. A primeira parceria de Da comandos Apple. da Ok, Apple, certo. conseguias pôr um comando da Xbox 360 no Mac e não conseguias ligar um da PlayStation. Mas agora, nos últimos anos, qualquer coisa que eles apresentam de O gajo gaming. ainda não era nascido, Vitor. Ih, calma. Estou a exagerar. Mas qualquer coisa que eles apresentam de gaming neste PlayStation. nos últimos anos, aparece sempre alguma coisa da PlayStation. Sim. Geralmente só um DualSense. Tal como PlayStation quando 5, apresentam alguma coisa de saúde, aparece sempre alguma coisa da Nike. Certo. Yeah. São Sim, parceiros. yeah. São Amigos. parceiros. E a Disney também. Amigos, são amigos. A Disney também, claro, obviamente. Bom, dito isto tudo, vou passar à coisa que eu achei mais interessante, que é o iPadOS 26. Sem dúvida. Deram aqui um salto que eu não esperava, porque nós sabemos que o iPad está ali num ponto de utilidade estranho. Sabemos também Crashou. O que está aqui, O o que está em gato cima da mesa crashou. acabou de crashar, desculpa. Sabemos também que a evolução do iPad está sempre condicionada ao facto de eles comerem o próprio mercado dos MacBooks. Certo. E de repente eles deram o salto que nós já pedimos há imenso tempo, mas nunca acontece por motivos económicos. E de repente eles deram double down nisto e o iPad passa a ter uma utilidade de quase Mac. Nós e é inacreditável. Nós pedimos isto várias vezes. Sim, já se fala Vários disto há vezes. anos. Agora, de repente, Ainda por cima tens um temos um processador, file manager lá. decente. Foi apresentado o sistema de janelas à la MacBook. Mais a parte visual do Liquid Glass também. Tivemos o preview de fecheiros como no Mac. Tem aqui algumas coisas, posso mostrar aqui para a câmera. Descreve o Tem que as estás a ver janelas, já agora. exatamente, sim, para quem está a ouvir, obviamente. Consigo fazer redimensionar as janelas de todas as aplicações e usar quase como se fosse um computador. Pronto, Consegues ter dezenas de apps abertas umas em cima das outras. Não testei se Segundo isto eles algum máximo. demonstraram. Não testei se isto algum máximo, mas também acredito que o máximo neste momento, com a estabilidade como está não há de ter muito. Certo. Até porque há bocado tentei ativar isso e como viram, crashou logo. Mas já está aqui a funcionar e está a funcionar como deve ser. Consigo colocar em qualquer ponto, consigo dar aquele magnet para os cantos e para ficar alinhado. Portanto, a coisa está, E tem aquelas várias disposições que consegues escolher também no Mac. Sim, E outra coisa exatamente. interessante é background tasks, portanto, deixar exportar um vídeo, deixar exato. exportar uma foto do Lightroom e ir fazer outra coisa. Que Vais dar um scroll no TikTok. era outra coisa que não podíamos fazer. Portanto, eu acho que este upgrade vai ser a grande diferença, ou melhor, e eles deixaram-no para o fim, não foi à toa, foi a grande evolução que pode haver aqui dentro do ecossistema. Já se está a pedir há muito tempo. Há muito tempo, mas eles nunca deram, por razões acho que óbvias, não é? Económicas e de mercado e da linha de E para não de- comer os próprios para não se produtos. canibalizar. E se tu perceberes também, Mas, de repente, não querem saber os disso e iPads entregaram- terem os processadores M, podia haver limitações de hardware. Sim, mas É a isto vai desculpa ter que eles dão. Mas É a isto desculpa que eles dão. poderia, não E é tô- uma desculpa que... Mas isto vai ter retrocompatibilidade a iPads sem M's. Este não tem M. Sim, ok. Este não Portanto, isto vai muito para Então antes essa dos desculpa M. não é válida, porque Mas eles essa usaram mesmo desculpa essa não- desculpa. Mas a performance pode não ser a mesma coisa. Porque Não imagina, interessa, mas está a funcionar. sim, claro. na linha do que o Vitor está a dizer, e isto é bastante real, é nós crescemos com computadores e crescemos com nós que estamos nesta mesa, pelo menos, crescemos a usar computadores e na expectativa de tu clicas num computador e às vezes o computador é rápido e abre-te uma cena, outras vezes o computador é lento e não te abre essa cena tão rápida. E sempre soubemos viver com isto. No mundo do touch, se tu carregas numa coisa e ele não faz nada, tu pensas, isto crashou. Sim. A nossa exigência no touch é se tu tocas, abre. Se não Abre. abriu, Isso é verdade. começas a fazer Começas assim, logo a non-stop. fazer uma Começas coisa a carregar non-stop a dizer E o que é que se dizer que passa está com isto? avariado, está Isso, avariado. está a crashar, dá a restart. Portanto, essa barreira de hardware, tu teres não sei quantas janelas abertas ao mesmo tempo, arrastares e eles irem para todo lado e tu carregares ele fazer alguma coisa, eu percebo como desculpa. Mas se vão pôr nos que não têm M, não era desculpa. É verdade, retrocompatibilidade. Ainda bem que vão Claro. pôr, que eu assim não tenho que fazer add to cart, porque senão ia ter que trocar o iPad. Questiono-me se será passível, não muito provavelmente nesta primeira versão, mas eventualmente numa segunda versão em que vão ainda mais longe e já está mais otimizado para multitasking, se eu eventualmente consigo substituir o meu MacBook Air por um iPad OS ou não. Eu diria que sim. Eu acho que essa pode ser a grande vantagem. E se, acrescento mais esta pergunta, por que não, pura e simplesmente, o macOS e o iOS, o iPadOS, fundirem-se num só, em que de um lado tem touch e do outro lado tem pointer. Eu acho que isso sempre foi o endgame. Pois. Caminhamos para lá. Mas por que Devagarinho, não? mas caminhamos para lá. Sim. Ser só um dispositivo Sim. que tem vários tamanhos. Why not?
Acho que caminhamos para aí. Pelo menos o Air, não digo o Pro. Não que sei. É portas diferentes, funcionalidades diferentes, ventoinha, toda uma série de coisas que um dispositivo Pro vai ser sempre um MacBook, mas o Air fundir-se com o iPad, para mim é lógico e só não o fazem porque há quem compre os dois. Até porque o preço está mais ou menos no mesmo. Yeah. Bom, próxima notícia é um rumor que vem do Mark Gurman, que nós comentamos muito Epá, aqui. e Switch, como é que é? Que Esta é muito rápida. está a ficar- Só há mais este dois programa- takes da Este programa está a WWDC. ficar muito drástico. Este é que o Mark Gurman disse que a Apple veio comunicar que este macOS é o último a dar suporte aos Intel. Que acho muito interessante, porque é rápido, não é? Os M's foram lançados em 2020, Foi há 5 anos já. 5 anos. Sim, mas o Mac é uma Mas eles coisa... em 20 ainda lançaram o Intel. Portanto, Em 20 lançaram lançaram ao mesmo tempo que os M's, lançaram Sim, o Intel. sim. Só em 21 é que já só lançaram M's. Verdade. É, para Mas não, isto- mas isto para quer não dizer ser que dramático quem- para algumas pessoas. Quem comprou o Intel em qual é o 2020 Intel? e esperava compatibilidade pelo menos de uma década, que eu acho que toda a gente que compra um Mac consegue geri-lo mais ou menos durante uma década, mais coisa, menos coisa, Sim. desta vez vão só durar 5 anos e vão ficar parados no tempo. Acho que foi uma decisão que eles. Acho agressivo, mas percebo, porque claramente os M's são um sucesso, mas é interessante eles deixarem cair Só foram 6 anos de suporte. uma data de malta que comprou o equipamento há 6 5 ou anos de 6 anos. suporte é ok. Pronto. Era Em só- termos era estratégicos, só em isto. termos daquilo que eles querem trazer para cima da mesa e, obviamente, colocar todas as pessoas nos M's, porque, obviamente, que a performance é muito superior. Sim, e, sim, sim, e quando claramente. o M1 saiu, aquilo foi uma revolução. Eu acho que 5 ou 6 anos é mais do que suficiente para eles e não tem de justificar, tendo em conta o que apresentam agora e tendo em conta o valor que conseguem oferecer com o MacBook Air de 1.100 euros. Tens se não razão, estou sim, em erro. iMac. O valor- iMac em Intel. 2020. Mas Intel. o valor que eles conseguem disse- oferecer com esse computador, que neste momento é o computador que toda a gente que usa, é o portátil que recomendam ao público geral, acho que nem tem de se preocupar com isso. Porque já Isto ninguém. não é só um tema da Apple, é um tema que também é interessante para os developers, que não têm que estar a manter legacy Sim, versions sim. e trabalham só para Silicon em vez de estarem a trabalhar para Intel. Se queres trabalhar a tua versão de Intel, faz isso no Windows, está tudo ok. Yeah. Portanto, malta da Intel, preparem-se. Este é o último OS que vai suportar esses computadores. Para terminar, tenho só um take de algo que eu reparei durante a apresentação toda, que não é normal na Apple, e queria que vocês comentassem, que é, pela primeira vez, e eu acho que eles estão claramente escaldados, a Apple, para já, a palavra Siri foi dita 2 vezes Já sabia durante que aquela hora quis e falar meia. disso, é. Ok? 2 vezes. Sendo que foi dita 222 vezes na outra apresentação e deu o que deu. Portanto, houve 2 menções tristes e escondidas à Siri, e pela primeira vez tudo o que eles apresentaram está disponível. Ou seja, não há promessas, não houve features que se vão sair no final do ano, coisa que eles fazem Apple Intelligence as habitualmente. línguas que vão sair até ao fim do ano. Sim. Português de Portugal é uma Português de delas. Portugal é uma Certo, delas. não, mas essas estão a ser apresentadas sobre as outras que já existem. Ok, já temos estas e estas estão no Sim, roadmap. sim. Portanto, está a valer. Agora, Features novas, ok. features que eles às vezes apresentam, como aconteceu muito com a Apple Intelligence no ano passado, e vai ver isto e vai ver aquilo, eles não apresentaram, não deram datas, Deram bem. não levantaram o véu, portanto não houve nada que não, à semelhança do evento da Google de há umas semanas, Play it não safe. houve nada que eles não dissessem que não estivesse disponível agora. Está disponível agora, podem fazer o download da beta, obviamente, com todos os problemas que tem, mas não deram ponto sem nó. Isto parece-me de Eles, gatos o ano escaldados. O que é que passado- vocês eles, o ano o que é que passado vocês acham? anunciaram um OS que, pelo menos no anunciaram um iOS em que quase nenhuma das funcionalidades aconteceram. Portanto, Verdade. isto eu acho que é só um corrigido erro. Eu não vou aplaudir por eles fazerem o trabalho deles. O ano passado é que falharam Sim, redondamente. Sim, claro. Mas, Correto. mas achei Defensivo curioso. e correto. Bastante defensivo. Defensivo e correto. Também senti isso. Gaso, tens alguma coisa a acrescentar? Não, eu sinto que agora por acaso estou na dúvida se eles fizeram isto na apresentação ou se foi numa entrevista que eu vi em que eles assumiram o erro lá, de uma forma que parece que não era É bem para um não erro. assumir. Mas... para lá assumir o Não, mas a dizer, não me lembro se foi numa entrevista, mas é que ele disse que houve coisas que demorámos um bocadinho mais a implementar e coisas que não estão exatamente como nós queremos, ele que é o abriu caso, com isso. que é o Ele caso, abriu com então esse- foi na com esse take. apresentação, Foi estava na na dúvida apresentação, se, sim. especialmente a parte da Apple e a parte da Siri e a parte da Apple Vão Intelligence. chegar durante o próximo ano. Foi o máximo que eu vi a Apple abrir o Foi flanco quase nos um pedido de últimos anos. desculpas, Mas quase. Ou pelo menos uma justificação ou dizer em nós linguagem da erramos. Apple, aquilo é um pedido de desculpas. Sim, exato. Embora o texto não diga isso. Exato. Foi basicamente, houve coisas que queremos E até entregar que achei demoram mais a bocadinho desenvolver. Então, entregámos isto. E começam, e a entrar em. Mas eles aí tudo o que eles mostraram, eles entregaram. Sim. São São as as coisas coisas eles se tentaram. tivessem a funcionar bem. Eles prometeram 10 coisas, entregaram 2. Mas depois, obviamente, ao desculparem-se das 8,
deram um double down nas duas. Nas Portanto, duas olha, nós temos pedido desculpa, mas como é que a gente pode pedir desculpa sem parecer desculpa? Pronto. Sim, mas as pessoas querem falar com computadores enquanto o Siri novo não sair, eles não descalçaram essa bota. Simples. Bom, vamos ver agora como é que vão evoluir estas betas e estas Neste coisas. mundo que Todas as pessoas querem falar com computadores. Pá, é aquela cena, por muito que me custe, que eu adoro o Apple, por muito que me custe, a Siri continua a ser uma vergonha. É verdade. É vergonhosa. Vamos ver se ela evolui. Vamos ver também o que é que aparece de novo neste OS, porque além do design eles não apresentaram mais nada e acreditamos, acho que todos, que vão ter novas features. Eles não as apresentaram porque elas não estão prontas, mas agora nas próximas betas acho que podemos ter algumas novidades de funcionalidades novas para o iPhone e para os outros OS. E voltaremos a este tema. Eu acho que isto vai dar muita tinta até sair o próximo iPhone. E também esse evento vai dar bastante pressa, portanto nós vamos falando sobre isto. Terminamos aqui as notícias e vamos passar 50 minutos de notícias. à Nintendo Switch. Quase. Não foi logo, foi para Não foi meia hora. 50, mas Não quase. começámos logo, mas agora vamos ter que andar depressa. Então a nova Switch 2 Mas vamos de kart? já está. Vamos de kart. Vamos de A nova kart. Switch 2 já está disponível. Nós já temos uma aqui em cima da mesa que houve alguns privilegiados deste podcast que já tiveram a oportunidade de testar. Tu também tiveste uns minutos aqui antes, se quiseres. Tive uns minutos. sim. Queres mexer-lhe? Quero. Mexe-lhe. Quero experimentar aqui a parte de. O Paulo neste momento tem uma Switch 2 na mão, Tenho para quem uma está Switch a na mão. ouvir. Isto e é só tá. puxar, não é? Não. Não, Tens um botãozinho para lateral. inverter os Esse magnets. botãozinho lateral tens que carregar para Ao pé fora. do teu e ele indicador. sai. Ao pé do teu indicador. Sim, para dentro. mesmo. Isso Ok. inverte os magnets para tu tirar. Muito interessante. Portanto, Switch 2, eu vou já passar para ti, Dani. O que é que tens a dizer sobre, Não inverte os magnets. Eu acho que é. Não, mete sobre a aquilo tem só evolução uma desta patilhazinha que sai. consola? É uma, faz uma pressão, Yeah. não inverte. Faz só Não uma inverte. pressão para fazer com que pensava saia. que fazia a É uma inversão alavanca, dos- literalmente. Ok. É uma Eu alavanca. vi o Jerry Riggs Everything a tirar isto com imensa força numa sequência bruta de vezes e isto aguentou-se bastante bem. Não, e temos uma pessoa, uma pessoa que por acaso já esteve na RTP ainda várias vezes, que fez isso em direto na stream. Estou a falar da Ana Guerra, que se calhar, não sei se vai estar a ouvir isto, mas até doeu que ela a experimentar a Switch não percebeu que tinha um botão e forçou. E Partiu a patilha? Não partiu, mas disse só, pá, acho que não aconteceu nada, acho que está tudo bem. Não, ela perguntou. É que a questão- não, a mas questão eu achei é que ela piada. sabe Ana, se que- estiveres a ver isso, teve muita piada por Mas tu. imagina, a questão é que ela sabe que isso é um tema de produto, porque se ela sabe que os Joy-Cons anteriores eram relativamente frágeis e saltavam do lugar e mesmo assim fez isso, imagina todas as crianças que vão ter uma Switch 2. Sim. Vão javardar a consola Não, toda. não, Isto mas, é- mas foi muito engraçado, Ana, se estiveres a ver isto, pá, ainda me ri um bocadinho, porque tu perguntaste como ainda é que isto me se ri ou ainda morri um bocadinho. Os dois. Os dois. Tu perguntaste como é que isto se tira, tem algum botão e depois nem confirmaste se tinha um botão e puxaste logo. Mas olha, eu a primeira vez também comecei a mexer. Não, isto é sólido, tem que ter um botão. Eu fui procurar o botão. Bom, temos uma Switch um bocadinho diferente, não é? Parece mais mas slim. o botão não faz. Só é uma alavanca para sair. E funciona Mais super nada. bem. É impressão Porque minha, o que isto segura mesmo é mesmo com os magnets. Acho que é super Sim. robusto, a O construção botão é é uma alavanca, incrível. é físico, é um botão físico, A não é é impressão eletrónico. minha ou ela é bem mais slim que a anterior? É, não é? Não, Ou é ela é ilusão de maior. ótica dos É ilusão de ótica acabamentos? porque é maior. Ok, Eu acho que é ok. mais fácil mostrar aqui desculpa. Para quem está a ver em Eu vou vídeo. pôr dadas nestes ecrãs, é inevitável. Switch original, ok? Para quem nos estiver a ver em vídeo. Obviamente, para quem não nos estiver a ver em vídeo, estamos em vídeo no YouTube e em Switch vídeo OLED, se quiseres no, comprar no no Spotify. Spotify. Sim, a Switch original e a Switch OLED eram Tem o mesmo praticamente tamanho, iguais. A OLED, além do ecrã ser melhor, tem menos bezels, como podem ver. Aproxima mais Em termos- de ti, Dani. Não está é, tudo desfocado, não é? depois- Está bem. Pronto, como podem ver, a OLED e a original são praticamente iguais. Original, OLED, são praticamente do mesmo tamanho, mesma coisa, os Joy-Cons são exatamente os mesmos. Para quem está a ouvir, fica o convite para verem também a versão vídeo no É YouTube e no Spotify. Spotify e vamos lançar, eventualmente, alguns esta semana, uma review da Switch que também faz este comparativo, obviamente, com planos mais bonitinhos do que aqueles que eu vos estou a mostrar aqui desfocados, obviamente. A grossura, eu acho que ela pode parecer eventualmente ligeiramente mais fina, isto porque é claramente maior, como vocês podem ver por aqui. A Switch 2, a Switch OLED, ok? Claramente, um dispositivo maior, com mais ecrã. Para quem tem as mãos de uma pessoa adulta, os Joy-Cons serem removíveis na original para jogar, era uma dor constante. Jogar com um Joy-Con virado de Exato. lado. Era bom Este para corrige crianças. um bocadinho este problema, não deixando de ser ergonómico para uma criança. Quando jogas assim, vais conseguir jogar com um bocadinho mais conforto se for jovem e um bocadinho mais conforto se fores adulto. A consola está claramente maior,
ok? Eu acho que para quem teve uma Switch original, quando abres a Switch 2 é a primeira sensação que tens, isto é um tablet a sério. O ecrã é maior. O ecrã é maior, não sendo OLED, maior. é bonito o ecrã, não tem... Muito boa qualidade. Eu quando achei que não é OLED... Pensaste, e tal, não é OLED, vai ser uma treta. Opá, Mas não, é um mesmo LCD muito bom. nós sabemos, É um LCD obviamente, muito bom. que a Nintendo não dá propriamente pontos sem nós e produz coisas que consegue fazer de forma massificada para não perder dinheiro na produção de hardware, ao contrário de outras marcas que estão dispostas a perder dinheiro quando o hardware sai. Normalmente a Nintendo, não fazendo propriamente um lucro absurdo no lançamento, porque depois o software vai acabar por pagar a consola, nunca perdeu dinheiro a lançar hardware, ou pelo menos... Os rumores apontam que nunca perdeu dinheiro a lançar hardware. Alguém já teve a experimentar San Andreas aqui? Instalei um monte de coisas depois para testar vários jogos. Sim, isto dá para correr. Basicamente, isto dá para correr muitos jogos da Switch 1, não todos, mas muitos. Basicamente, o tamanho, de facto, nota-se uma diferença. O ecrã passa de 6.2 polegadas para 7.9. Exatamente, é um salto grande. Mas também, se considerarmos que os outros players do mercado, nomeadamente o PlayStation Portal, para quem tiver uma PlayStation 5, é esta coisa que quem nos está a ver consegue ver, que é bem mais grosso, e o ecrã é mais ou menos o mesmo tamanho, não sei qual Só mais uma nota em relação ao ecrã, passa de 720p e 60 Hz para 1080 com 120 Hz, certo, que também é uma grande... E VRR. E HDR. HDR e VRR. HDR e VRR, ok. Certo. Embora eu não sei se o VRR não é só docked. Não, eu acho que é só... O 4K é só docked porque sabemos que é upscale. O VRR é só portable. É só portable, ok. É isso. Certo. Espero não estar errado, mas acho que é isso. Sim, porque eu... Ok. Pronto, isto é comparado com o Portal e com aquela que é considerada de nicho, mas na minha opinião a principal concorrente, pelo menos pelo meu tempo de atenção, é consideravelmente ainda mais pequena do que a Steam Deck, ok? Sendo a Steam Deck maior, na minha opinião, dada a forma que conseguem ver aqui em vídeo, ergonómica que ela tem, eu acabo por considerar a Steam Deck ligeiramente mais confortável. O peso é relativamente semelhante, o tamanho é. Ou seja, a Steam Deck é mais confortável por longos períodos, mas menos transportável. Tu acabas por ter que ter uma case para ela ter esta ergonomia, a case acaba por ser muito maior e a Switch, uma case porreirinha, vais poder pôr mais. Se for daquelas que tiras os Joy-Cons e isso tudo, depois a Switch e depois os Joy-Cons à parte, ainda mais pequenino fica. Exatamente. Tu transportaste dentro do saquinho, a caixa O meu saquinho de dia a dia é um helmet bag, como se chama, é tipo saco de capacete dos tempos militares. Dá para transportar umas quantas coisas, mas a caixa da Switch, a caixa do Pro Controller, a caixa da câmara que também recebemos, cabia tudo lá dentro. Portanto, basicamente é relativamente transportável a Switch. E mudaram a forma da caixa, que é para não ser confuso. Tu ires buscar uma Switch ou uma Switch 2 à prateleira, o formato da caixa é um bocadinho diferente, porque sabemos historicamente a Nintendo teve muita dificuldade já era diferente. Já era menos comprida. Certo. Já tinham estreitado um bocadinho. Certo. Pronto, então vamos dar aqui um bocadinho de contexto de que maneira é que esta consola chega ao mercado, porque acho que há algumas falhas de concepção da maior parte das pessoas. Basicamente, para quem acompanha a Nintendo há algum tempo, ouve-se muitas vezes dizer que a Nintendo não compete em especificações técnicas, quer é dar experiências de jogos e jogos mais familiares e para crianças e não sei o quê. Nem sempre foi assim, ok? Essa história da Nintendo é uma história da década recente. Se andarmos um bocadinho para trás, SNES. Exatamente, e começando por uma altura em que a guerra de consolas tinha uma bipolaridade muito vincada entre NES e Master System, e depois entre SNES e Mega Drive ou Genesis, consoante o sítio anos 90. onde estivesses, exatamente, a Super Nintendo era tecnicamente superior à Mega Drive. Depois há uma mudança no mercado. A PlayStation na geração 32 bits entra com força e pisa bastante a Saturn da Sega, que se chegou à frente para ser a primeira a sair com 32 bits, e depois a PlayStation estava claramente à frente, e a Nintendo dá o one-up e foi a única consola que foi diretamente dos 16 bits para os 64, lançando a Nintendo 64, que não foi propriamente uma consola que tenha vendido muito no mercado, ok? Apesar de eu ter muito carinho, aquele comando era péssimo ergonomicamente falando, mas era a consola mais forte dessa geração, em termos técnicos, ok? E depois
tendo em conta que eles tinham ido para os 64, quando a geração seguinte tentou dar o one-up com o PlayStation 2, que já era 128, com a Xbox, aqui a Microsoft também a entrar no mercado, e a Dreamcast, que foi só de pouca dura, e a Sega acabou por abandonar a produção de consolas, a Nintendo volta a dar one-up, chegando mais tarde ao mercado, lança uma consola com mais potência, chamada GameCube, que também não vendeu assim tanto. Portanto, estamos a falar da Nintendo a dar na corrida do... tecnicamente somos mais fortes que os outros. Portanto, a pessoa dizer, a Nintendo não corre tecnicamente. Mentira. A Nintendo depois da GameCube sempre correu tecnicamente. Depois de 2 fracassos consecutivos é que pensou, temos que mudar aqui alguma coisa. E mudaram o paradigma do gaming com a Wii. E aí sim é o mais barato possível, mas o mais interativo possível. E vamos mudar a maneira como se joga e não a maneira como estamos a concorrer, porque senão já perdemos para a Sony e para a Microsoft, não temos hipótese. Não é? Certo. A Wii rebenta. A Wii foi das consolas mais vendidas de sempre. Acho que em termos de consolas de casa está em 3º lugar, já tendo sido ultrapassado pela Switch e não tendo conseguido ultrapassar a PlayStation 2. Foi um sucesso extraordinário. Depois desse sucesso extraordinário, eles pensaram, ok, vamos voltar a inovar na maneira como se joga. E fizeram-no. Bem, eu passei aqui ao de leve na GameCube, só para deixar aqui o meu amor declarado pela consola. É das minhas consolas favoritas de sempre, a GameCube, ok? Não vale a pena aprofundar muito, só para deixar essa nota. Não foi propriamente um sucesso de vendas, mas é das minhas consolas favoritas de sempre e tem alguns dos melhores jogos de sempre, na minha opinião. Com a Wii U, é o que é. Tenho claro, ainda tenho lá em casa. Sentimos. E agora na Nintendo Switch Online da Switch 2 vão começar a sair jogos de GameCube, portanto eu vou poder reviver essa nostalgia. A nostalgia é tanta, e eu não estou sozinho no mundo, que eles para a Switch 2 lançaram um comando de GameCube para poder jogar os jogos de GameCube. Até estas décadas todas depois. Ok? Pronto. Voltaram a tentar mudar o paradigma depois do Wii Sports, e todos os lares de idosos já tinham Wii's e massificou de facto o gaming em consola. Fizeram-no com a Wii. Eu estou a bracejar, é melhor passar a Switch aqui para o lado. Não, esse é eu que estou a ver. És tu que estás a mexer, eu estava a ver e pensei, já estou aqui. Tentaram voltar a mudar o paradigma naquilo que é uma versão intermédia entre a Wii e a Switch, porque a Wii U, péssimo nome. Toda a gente tinha uma Wii. Quando aparece uma Wii U, depois de já terem vendido a Wii Scale, que era a balança para fazeres fitness, toda a gente achou que a Wii U era um periférico da Wii, quando na verdade era uma consola nova. E essa foi uma das razões pela qual ela falhou. Não a única, mas uma delas. Havia uma portátil em que tinhas um ecrã pequenito, que tinha apenas sólido, não dava para tirar Joy-Cons, em que tu colocavas a consola e podias colocar a consola como dock e jogavas no ecrã da televisão, e podias também jogar sentado no sofá, perto da consola, num raio Wi-Fi. A Wii U falhou redondamente. Foi provavelmente o maior flop da história da Nintendo até à data. Mas eles insistiram no conceito de as pessoas querem jogar no ecrã pequenino. O ecrã grande da casa muitas vezes está ocupado. E nós sempre dominamos o mercado das portáteis. Estamos a ignorar o sucesso que a Nintendo sempre teve em portáteis. Estamos a falar na guerra de consolas de casa. Mas o Game Boy foi A fortíssimo. Nintendo, não, todas as portáteis. Game Boy Advance, Isso Game ganhou Boy, em todos. DS. A 3DS foi a única que vendeu um bocadinho menos, mas o sucesso da DS abafa isso. Mas eu acho que eles ganharam em todos os portáteis. Todas as gerações. Sim. As pessoas acham que a PSP vendeu que nem peizinhos quentes, mas a DS vendeu 3 vezes mais. Pois, exatamente. Sim. Portanto, it is what it Tenho is. uma PSP. Sim, toda a gente. Estás num mercado muito dominado por PlayStation, toda a gente teve uma PSP em Portugal. Primeira. Eu não tive. Não? A Eu sério? também não. O meu irmão teve uma, mas eu não. Tiveste uma em casa, então. Eu tive-me em Não casa. interessa. tive-me em Eu casa. tenho a primeira de todas. Impecável. Pronto. Sim, foi a que vendeu. Só houve basicamente essa. Depois Houve a Vita. uma- Não, a Vita não é uma A PSP. A Vita foi. Era um excelente dispositivo que falhou redondamente. Voltando à Nintendo. A Wii U vendeu tão pouco que uma boa parte dos jogos mais vendidos da Switch são jogos do Wii U com versão remasterizada. Sim, ok? o Super Mario Kart. O Super Mario Kart, que só agora é que foi suplantado na Switch 2, O Breath of the era Wild. da Wii U. O Breath of the Wild já foi Foi na altura do lançamento, mas saiu nas duas. O que é que acontece? Ao lançar a Switch e dizer, olha, aquele ecrãzinho que tu podias pegar e jogar no sofá, agora pode sair de casa, eles mudaram completamente o mercado. Toda a gente anda toda a gente está a investir em portáteis por causa da Switch. Foi a Nintendo que inventou este mercado de tu podes jogar coisas a sério, fora de casa, Em e qualquer quando lado. chegas a casa ligas ao ecrã, numa dock ou no que seja, e estás a jogar sentado também, ok?
E não é por acaso que quando chegarmos ao final de 2026 a Switch vai ser a consola mais vendida de sempre. Garantidamente. É essa a tua previsão. Impossível não ser. Okay. É impossível não ser. Mesmo com o aumento Dado de o preço de lançamento. Diz. Mesmo com o aumento de preço em relação ao anterior. Não, a Switch original. A Switch original Okay. vai ser a consola mais vendida de sempre. Sim, sem o dúvida. sucesso da Switch permite à Nintendo fazer o que eles fizeram agora. Ou seja, o que eles fizeram de errado da Wii para a Wii U, eles estão a corrigir agora e muito bem corrigido. Que é, em vez de tentarem mudar o paradigma, se nós tivermos um sucesso que mudou o mercado, nós só precisamos de iterar. Malta, o que é que a Switch 1 não tem que a 2 pode ter e fazer melhor? E ter backwards compatibility e melhorar o hardware para conseguir já correr jogos um bocadinho melhores e ser uma consola que, ao contrário da Switch, não precisa de ter um line-up de lançamento assim tão forte, porque aos bocadinhos nós vamos suportando isto às costas do sucesso da Switch. Portanto, como é que nós para conseguimos? Frente, sem descaracterizar o que está para trás. O preço da Switch 2 é claramente uma mensagem ao mercado que é: se tu és um early adopter, estamos aqui para ti e tens o novo Mario Kart e bora lá, ainda bem que tens dinheiro. Se tu não és um early adopter, há bué Switches ainda nas prateleiras, podes ir comprar e vais poder jogar uma biblioteca E infinita. continuas a vender Switch. O grande público da Switch, Sim, não deixas ninguém de que fora. são os pré-adolescentes, convenhamos, que é perfeito. Tu não precisas de dar um iPad ao teu miúdo e estás aqui, ele não se está a chatear e está a jogar Mario, é muito melhor. E é muito melhor para ti até. Sim. E até É uma das razões para o YouTube ter demorado tanto tempo a sair da Switch. Esses pré-adolescentes nem fazem ideia o que é a Switch 2. Para eles é só uma Switch preta, maiorzinha. Claro. Eles não fazem ideia. Yeah. E nós, que somos, é tipo, e onde é que estão aí os jogos de lançamento? Porque é que há tão poucos jogos de lançamento? Porque a estratégia aqui é iterativa. Sai uma consola que é melhor que a anterior, mas não estupidamente melhor que a anterior. Não precisa de ser. Isto basicamente é nem uma PS4 Pro portátil, isto é quase uma PS4 Pro portátil. Mas é melhor. Eles melhoraram em pontos. Melhoraram muito bastante o hardware, aprenderam a vários níveis. Melhores gráficos, melhor ecrã, melhor. Mas olhando Exatamente. para o todo, estou contigo. Mas Continua imagina, a ser uma dado o Switch. tempo que eles Não a tiveram, descaracterizaram. dado o tempo que eles tiveram, e eu vou dizer aqui uma coisa que 7 anos, não é? 7 ou 8 anos. Não, foi 2017. 2017 foi 8 anos. Foi Março 8 de 2017 foi 8 anos e uns meses. 8 anos e uns meses. Bem, há quem diga que a Switch 2 estava praticamente pronta e que o Tears of the Kingdom era o jogo de lançamento da Switch 2 há 2 anos e eles acabaram por uma questão de disponibilidade de chips, adiaram. Ok. Essa é uma teoria que existe. Eu acho que é só, eles estão a surfar a onda de sucesso da Switch e com calma vão começar a pôr coisas aqui, ok? E eu até digo mais, por causa do preço com que eles estão a lançar isto e tendo em conta o sucesso da Switch, eu tenho o feeling que existe um Mario 3D fechado e desenvolvido, pronto a sair, que eles só vão lançar para o Natal do ano que vem porque podem, ok? Há um sucessor do Mario Galaxy já desenvolvido e eles estão... Do Odyssey, claro. O Odyssey é a sequela do Galaxy. Há um novo Mario 3D já desenvolvido que a Nintendo pode esperar. Este ano lançamos o Donkey Kong. Está tudo bem. O pessoal compra na mesma e para o ano, a meio do ano, perto do verão, a Switch 2 tem um descontozinho de um bundle que baixa um bocadinho o preço, começam a vender mais e perto do Natal sai um Mario 3D. Eles estão a ir com calma e a fazer as coisas bem feitas, na minha opinião. E se calhar passo a palavra que já estou a falar há muito tempo. Primeiro uma coisa que quer dizer é, porque eu vi muita gente a criticar, mas tiveste a Switch OLED e agora vais dar o passo atrás e lançar outra vez LCD. Eu quero acrescentar aqui uma coisa, que é a minha opinião, um LCD bom é melhor que um OLED mau. Não é a tua opinião, é verdade. E neste caso, atenção, o LCD da Switch original era fraco, é fraquito, e eu já disse, eu não pegava na minha Switch há anos. E peguei no dia do apagão e desligaste? Não dá. Prefiro ler um livro. E disse mesmo que este ecrã é muito mau. Foi o meu primeiro pensamento. E este ano da Switch 2 o ecrã é muito bom. É mesmo muito bom. E não é um OLED, como é óbvio. Mas é muito bom. Eu acho que eles vão acabar de dar o salto eu também para uma Nintendo Switch 2 OLED. Mas vai demorar anos. Vai, claro. E aqui também, claro, mas deixam espaço para isso. E vendem outro. E aqui foi uma questão também, acredito, de custo e manterem os custos de produção mais baixos. Depois, em relação
esta estratégia deles, concordo com algumas coisas que o Dani disse, discordo de outras, porque eu acho que lançares uma consola nova e não lançares mais do que um título de lançamento, acho que não faz muito sentido. Calma, mas o título de lançamento é a sequela de um dos 5 jogos mais vendidos da história. Mas é só o Mario Kart. Então, é porque tu não jogas, é que ele não acha que é o jogo. Não é isso. Sabes que a Nintendo... Acho que é mais do que um. Sabes que tu não lanças uma consola só com um jogo de lançamento forte. É mentira. É mentira. Diz-me uma consola desde que tu és nascido. Tirando a Switch com o Breath of the Wild, que era um jogo da geração anterior. Tirando a Switch, diz-me uma consola que tenha tido um jogo de lançamento mais forte do que o Mario Kart. Diga-me uma. Dani, é porque ele não liga muito a Mario Kart, só pode ser isto. Não, é que os line-ups de lançamento são sempre horríveis. As pessoas dizem isto sempre. O PS3 era horroroso. O line-up de lançamento do PS3 foi horroroso. E o da 4? O que é que saiu? O Uncharted 4? Não me recordo. Pois. E na 5, o que é que saiu? Nada. As pessoas, quando as consolas saem, dizem isto não tem jogos nenhuns. Claro, acabou de sair, man. É verdade, vou ter que concordar aqui com o nosso Manuel Serrão. Toda a gente se queixa do mesmo, é cíclico. Sai uma consola nova, não tem jogos. Isto não tem jogos. Acabou de sair. Certo. E este é uma sequela de um dos 5 jogos mais vendidos da história. Toda a gente vai comprar isto para ter Mario Kart. Estou a comparar um bocadinho é que eu digo que já é uma coisa original, em que tiveste porque mais. tinhas o Breath of the Wild. E tiveste o Odyssey aqui um mês depois, se calhar. Não, 4 meses depois. Foi antes de seguir ao final. E tu aqui vais ter o... Não, porque ele tem, porque toda a gente está a ter. Eu estou mortinho para comprar isto só para jogar o Mario Kart. Claro, toda a gente diz, isto não tem jogos de lançamento. Não há nenhuma consola que tenha bons jogos de lançamento. Eu acho que não tinha suficientes, devia ter mais. Pelo menos mais um. Foi só o que eu disse. Não concordo. Pronto. É válido. E ainda bem que não concordas, está a dar um ótimo Tu estás alinhado com a maior parte do feedback que eu tenho lido. Eu acho é que são exatamente as mesmas pessoas que dizem isso em todos os lançamentos de consolas. Dani, e por exemplo, a malta da PlayStation, quando comprou no PlayStation 4, não podia jogar jogos da PlayStation 3 lá dentro, e tu aí consegues jogar a maior parte dos jogos da Switch, da original. Exatamente. Então, não para quem não teve a Switch original, isto é a melhor compra. Pois, exato. Sim. Se queres comprar agora, comprar original. Isto é perfeito. Porque ficas com acesso a tudo. Queres comprar agora, comprar 2. Sim. Mas depois também, em termos de experiência de jogo, também depende daquilo que os developers, e depois aí já não tem a ver com a Nintendo, a não ser que sejam jogos first party, depende daquilo que os developers queiram fazer, até porque estão a faltar o nome. As consolas de desenvolvimento. Aquelas que os produtores, os dev kits, já o têm há algum tempo. Sim, há algum tempo, para não dizer há 1 ano e meio. Exatamente. E poderiam já ter feito alguma coisa, e há muitos jogos que não estão preparados. Ou seja, Cyberpunk, isto vai correr Elden Ring, está tudo a brincar. Não, mas o Cyberpunk é absolutamente incrível, o Elden Ring também é incrível. Mas, por exemplo, vou pegar agora num exemplo, os jogos em que, eu experimentei e vi algumas coisas, os jogos em que o frame rate está desbloqueado, e que se calhar na Switch original corria às vezes com 25, 30 FPS, e se estiver desbloqueado, aqui sobe. E loadings? E os loadings são mais rápidos. Mas jogos em que o frame rate está bloqueado, geralmente a 30, e não há uma otimização ainda para a Switch 2, a experiência é exatamente igual. Certo. Exatamente igual, e digo isto de forma negativa. Porque obviamente se está bloqueado e coisa, a Nintendo também tem em conta que não podem fazer nada. Isso depende dos produtores. E eu acho que aqui é um bocadinho, por exemplo, falaste há bocado que eu instalei o San Andreas, aquela versão nova, a Definitive Edition. Definitively Problematic Edition. Já está corrigido. Já está corrigido. Já está bom. Okay. Mas a versão que está ali é a versão do Switch original e está com uma resolução horrorosa e está com um frame rate também baixíssimo. Portanto, eu digo mesmo, se quiserem jogar esses jogos, para já a Switch 2 não é o sítio para ir, porque não é culpa da Nintendo. Não é culpa da Nintendo. Mas ainda está lá, mas ainda não está pronto. Agora, aqueles jogos que ou estão otimizados já receberam updates, como é o caso do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom, os first party que eles querem otimizar estão lindos, não é? Ou até aqueles que já foram otimizados ou pelo menos estão desbloqueados de outros produtores. A Switch 2 está incrível. Comparativamente à Switch 1 está absolutamente incrível. Mas esses GTAs e isso tudo antigos, o que vai acontecer é que isso vai... já vendeu e já vendeu. E eles não vão querer. Já correm torradeiras. Eles não vão querer. O problema é que isto não é a versão antiga. Isto é uma versão que saiu aqui há 3 anos. Sim, 2 até. Está bem, mas é de 23, é de 22. Que é uma consola muito antiga, tiveram que bloquear muita app. Então desbloqueia, não? Mas isto a culpa não é deles, a culpa não é da Nintendo, a culpa é da Rockstar. Exatamente.
A Rockstar tem as fichas todas neste momento no GTA 6. Já teve já foi subcontratada a empresa que fez isto, não foi a Rockstar. Claro. A Rockstar não faz os remasters e remakes dos jogos deles. Eles metem a empresa e por isso é que todos os remakes e remasters da Rockstar são horrorosos, porque eles são pressionados para lançar o mais depressa possível e sabemos que os first party deles em que estão a desenvolver são sempre os maiores orçamentos sempre. Acho que o remaster do Red Dead 1 saiu sem muitos problemas. Foi o primeiro. Portanto, o último caso, acho que é um bom caso. Sim. Outsource, ou não? Certo, mas foi o primeiro caso de não ter problemas, não ter graves problemas no lançamento. Não, é muito estranho os jogos que eles fazem. Os lançamentos originais são absolutamente incríveis, são sempre desafiam sempre aquilo que é possível fazer naquela geração. Volta à Nintendo. Só que depois é. Sim, eu queria dizer uma coisa em relação à Nintendo, porque estou a ouvir-vos aos dois e queria tentar resumir isto. Portanto, é uma ótima consola, é uma ótima evolução da consola. Sim. Quem não tem uma Switch, se comprar, compre já a 2, vale a pena. Sim. Mas quem tem uma Nintendo Switch 1 ou OLED, pode esperar um bocadinho até parecer um bom desconto, não é? Se for a vossa consola principal, aquilo que vocês usam para jogar, eu acho que justifica muito o upgrade, porque é mesmo muito bom. Exato. Ok. Mas se continuares a jogar todos os dias. Okay. Continuas a jogar todos os dias Switch e tiveres a possibilidade jogador de pontual, que eu acho que no nosso target é a maioria, não é? Jogamos pontualmente. Tivermos uma Nintendo Switch da primeira geração ou uma OLED, podemos esperar por uma. Não temos Mario Kart. É isso. Por uma Black Friday em que ela vai cair 20 ou 30% do preço. Não é? Meu amigo, eu estou morto. Estou a pensar só em trocar só por causa de jogar Mario Kart novo. É exatamente o Mario Kart. Excluindo o Breath of the Wild, que mais uma vez, repito, é um jogo do Wii U que saiu no lançamento da Switch, mas ninguém comprou a Wii U. O Mario Kart World é o jogo de lançamento mais forte da história dos videojogos. Ok, sim. É um system seller fácil. É a Nintendo tem melhores dados do que nós, mas se a Nintendo sabe certamente qual é que é a percentagem de Switch que são máquinas de jogar Mario Kart, e são muitas. Pois sim. E portanto, se a quantidade de Switch que estão no mercado, há muitas que são máquinas de jogar Mario Kart, não há melhor jogo para sair do que o Mario Kart. Mario Kart, sim. O primeiro Mario Kart que saiu foi no. É da Wii U. Não, o primeiro todo foi na SNES. É Super Nintendo. É Super Nintendo. O primeiro que eu joguei foi esse na casa de um amigo que eu não tive Super Nintendo. O primeiro que eu joguei muito foi o 64. E o 64 eu acho que estamos outra vez a trabalhar aqui nos anos 90, não é? Exato. Finais de 90, 96, 97. 96. Sim. Parece que foi ontem. Bom, não sei se vocês querem acrescentar mais uma coisa em relação à Nintendo. Eu quero, porque também tenho visto muitas críticas que acho que não fazem sentido. No sentido em que li vários artigos, vi vários vídeos até a criticar a Nintendo, a dizerem que a Switch 2 nem parece uma nova geração, que aquilo é só que é um update minúsculo. Mas exatamente. Não é minúsculo, é um grande update, mas é aquilo, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que disseste há pouco, que é a Switch vai ser a consola mais vendida de sempre. Neste momento continua a PlayStation 2, acho eu, mas eventualmente vai ser passada pela Switch, porque vendeu, que é uma brutalidade. A Switch 2, os primeiros reportes que têm saído é que está a vender também, que está a ser o maior lançamento sempre de uma consola em termos de unidades vendidas. Não escutou, curiosamente. Porque eles esperaram anos para conseguirem produzir isto na quantidade que precisavam. Mas normalmente chegou até mesmo assim. Não, eles atrasaram o lançamento para terem quantidade. Para não acontecer a ruptura de stock. Bom, sim. Eu achei curioso. Não, e a questão mas isso é uma experiência de compra horrível. Tu tens de estar aquele FOMO para comprar. Mas esse FOMO vende, pá. Mas eles lançaram eles enviaram para as lojas também posters oficiais a dizer que estão out of stock. Mas sabes que mas é assim, na realidade, esse FOMO só faz alimentar outra indústria que existe, que é dos gajos a tentarem vender. Do resell, claro. Do resell. Claro. Essas pessoas que tu discordas e bem, que estão a criticar a Switch 2 por ser só iterativa e não reinventar, eram as pessoas que, se a Nintendo tivesse reinventado, iam estar exatamente a dizer porque é que eles foram inventar? Porque é que eles foram inventar uma coisa? A equipa que ganha não se mexe e a Nintendo está na posição que tem que estar. As pessoas nunca estão bem, sabemos disto. Mas a Switch 2 é uma evolução natural, é uma evolução que faz todo o sentido e é só incrível. E se a Switch estava tão boa como está, isto funciona tão bem no mercado e é a consola que mais vendeu no mercado e qualquer pessoa tem uma Switch, faz todo o sentido eles fazerem esta evolução de forma a conseguirem chegar a mais jogos, a mais produtoras. Só queria um bocadinho mais de bateria. Sim, a queixa que eu vejo muitas vezes e a pergunta que é o ecrã OLED, porque é que tiveram e deixaram de ter.
Mas voltar a ter acreditem que é espetacular. O ecrã É muito bom. não fica atrás do OLED, do OLED da. Eles fizeram só matemática. Para que é que eles iam lançar uma consola de 600 euros para miúdos? Claro. Ninguém ia comprar uma consola de 600 euros para miúdos, meu. Claro. Nem de 500 já é questionável. Pois, Sim. exato. Mesmo assim já está acima do preço que eu acho que deveria ser o certo para este target, mas vão vender na mesma. Acho que estão a fazer tudo bem. Pronto. E não tenho grandes. Tirando a bateria, que acho que é um desafio, porque o ecrã aumentou, e além de aumentar de tamanho, aumentou de resolução. Portanto, E brilho. e refresh rate. E refresh rate. Tudo. Ou seja, quando tu melhoras o ecrã em tudo, não podes. E os jogos são mais exigentes, não podes esperar que a bateria Claro. melhore. Mas Claro. é assim, como tens o USB-C por cima já, ligas uma powerbank ali na boa. Sim. Uma powerbank que. E agora vou-te dar o meu problema que tive com a Switch, que atenção, não é um problema que vai afetar a mim, mas afetou-me durante os meus, o que eu estava a testar. Sim, Mas eu já tenho a solução para isso. Mas não, é uma solução. Então. É uma solução, mas não é uma solução porque não é uma coisa que tem mais uma Tá coisa bem, que mas explica o que é. então, já o problema que eu explico a tive foi, e volto a dizer, não é um problema para mim porque não é algo que eu vá usar, mas nós temos, a Nintendo deu-nos também a câmara que eles vão lançar. Isso é só para quem tem amigos. Eu não tenho amigos. E eu acho que não é uma feature que eu fosse utilizar, lá está. Mas a Switch neste momento tem duas portas USB-C, uma em baixo e outra em cima. A de baixo, naturalmente, é que vais ligar à dock, mas podes ligar qualquer outra coisa desde que não esteja na dock se estiveres em modo portátil. Agora a questão é: a câmera vem com ligação USB-C. Ligas por cima. A dock, calma, mas a dock só tem menos uma porta USB do que tinha a dock anterior, a dock da Switch 1, só tem duas USB-A. Tu não tens uma USB-C na dock. E faz um bocado atrás. C não tens. A de poder, a de power. Mas Da é alimentação, power, mas é C. é power. Sim. Pronto. E depois a consola tem em cima. Exatamente. Tens E que ligar e desligar a mas câmara. É isso que faz uma coisa que confusão. vamos imaginar que eu geralmente jogo mais a minha Switch docked, mas eu era uma pessoa que jogava muito portátil ou jogava aos dois. Eu a câmara só vou utilizar quando está docked. Acho que não faz muito sentido se eu for uma pessoa que estou sempre a tirar e a pôr a E consola. já alguém experimentou ter um cabo USB-A para C e ligar para ver se hoje fica vou ligado? experimentar. Isso Isso foi a solução Mas logo isso que é a eu disse. solução que o Vitor sugeriu. Mas na minha opinião não é uma coisa que faça muito sentido. Então façam logo a câmara USB-A. Porque se tens São USB-A 50 cêntimos o adaptador. não é pá. isso que está em causa. Não é Eles ficar vieram ao pôr barato. o adaptador. Eles vendem o adaptador. Não, eles Eles estão deviam a fazer pôr o isto para ganhar adaptador na dinheiro. câmara da. A questão é não sei, vir não assim e ser preciso uma solução de third party, digamos assim. Certo, Porque acho que não é prático eu estar. Mas também eles aceitam Não- câmaras de third party, atenção. É verdade. Não o publicitam, mas aceitam. Mas não acho que. Claro, não, não publicitar. agora estão aqui a dizer, mas é só desligar um cabo, não dá trabalho. Claro que não dá trabalho nenhum. Mas é uma coisa que, em termos de design, acho que Tu não faz sentido agarras quando logo, podias sim. simplesmente ter só uma porta e a câmara. E nunca tens de mexer na câmara. É, chegas Certo, fica a ali só. casa, O metes adaptador ali e usas a câmara. dá para si, Sim, são mas depois- 50 cêntimos. Eu sei disso. E depois não tens é a isso que está em cena. causa. Depois Sim, tens mas a não devia ser cena. necessário teres de te preocupar com isso, não é? Não, devia ter Até porque o estás a adaptador. pensar no Não, devia target. ter o adaptador lá dentro Mas da caixa. Como é óbvio, Certo. é uma coisa Tens de muito simplificar, porque first até world pelo target problems. da Sim, consola, mas aí É para Olha, os tu tens um miúdos. USB-C na são dock. coisas, Isso são estava coisas resolvido. são nitpicks É um nitpick. razoáveis de hardware que eu também tenho. Por exemplo, a tampinha que aquilo mais vale tirar a tampa de trás de passar os cabos, porque o passa-cabos da tampa é péssimo. Tens que estar a torcer o cabo para aquilo passar os cabos em baixo. Isso também não está Não, e se fixe. tiveres o cabo um bocadinho mais. Se o cabo for novo e ainda estiver assim rijo, Como são os que vêm com a consola. o cabo sozinho tira-te a tampa. Sai, pois. Yeah, é isso. Faz Nesse saltar sentido aquilo tudo. também acho que a construção da dock podia ter sido um bocadinho mais bem pensada, mas é uma dock ainda assim que é um upgrade em relação à É um anterior. upgrade. Tem uma ventoinha também que é para Isso. ajudar na refrigeração da consola. Bom. E a Nintendo paranoica com as cenas de parental e não sei o quê, se calhar essa cena da câmara não estar permanentemente ligada até pode ser por aí, que é quando não está a coisa, está desligado, assim a câmara não está a funcionar. Talvez, pode Estás a ver? ser. Pode ser, pode Não ser. há a cena do não tenho uma câmara a filmar uma sala, estás a ver? Mas mesmo assim, Só quando está a uso é que ligas. acho que há outras soluções que Concordo, podem ser, não é, acho que não é user-friendly. Bom, quero as vossas conclusões, porque já estamos com bastante tempo de programa e vamos ter que fechar aqui. Vão comprar a Switch 2 ou não vão comprar a Switch 2? Claro que vou. Vou, mas não será já. Dani, E deem aspas, eventualmente há de ir lá parar uma, mas não é já. eu também,
provavelmente para dar upgrade à que ofereci à minha É a sobrinha. primeira vez que Portanto, concorda-se aqui no Tech com uma portanto, coisa vamos completamente todos gastar. diferente. Toda a gente vai comprar, não precisa de ser já. Eventualmente, se calhar, vamos Mas todos acabar por... nós temos o luxo de ter o Mario Kart ter aqui no estúdio exato, para e jogarmos para jogar quando quando quisermos. quiser. Portanto, Sim, sim, se não tinha o bichinho a puxar-me um bocado mais. já tinha feito a Senão já tocar. estava a tocar-te, não é? Exato. Portanto, 4 dinheiros que vêm aqui do nosso lado. Portanto, a Nintendo. Que eu te agradece. A Nintendo vai ganhar aqui alguma coisa connosco. Bom, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Este episódio já vai longo, portanto, acho que vamos fechar. Acho que é mesmo para fechar. É para fechar. Gás, obrigado por teres vindo. Nada. É sempre, E acho que só para finalizar, acho que foi um grande lançamento da Nintendo. Sim. Estou ansioso para ver aquilo que vem para esta geração. E E fiquem da Apple, atentos já agora? aos Conclui conteúdos. tudo. Da Apple falamos mais tarde. Ok. Sim, é bom só experimentando. Falaremos. Relativamente à Switch, fiquem atentos a todos os conteúdos que nós vamos lançar sobre isso. Se verdade. quiserem passar no Twitch da RTP Arena, já lá houve um rédeas do jogo Exatamente. que já Mostrou a Nintendo o Switch. Bonnie e jogaram o ou Fish o e Mario o Kart? V2 estiveram Está a jogar. disponível também no YouTube da RTP, não? Está disponível no YouTube da RTP Arena e está disponível na Twitch da RTP Arena e vamos lançar agora uma série de conteúdos verticais a cobrir este lançamento da Switch 2. É verdade. Se chegaram até aqui, relembramos também que o RTP Arena Tech está no YouTube e tem agora redes sociais também, portanto RTP Arena Tech no TikTok e no Instagram, sigam-nos por lá também. Nós voltamos para a semana antes de uma pausa de férias, não é? Portanto será o nosso último episódio, depois paramos até setembro, se não Sim. estou a falhar, é isso, não é? É isso. Setembro. Portanto, já a fugir ali para outubro. De qualquer forma, a RTP Arena continua. Estamos em semana de Major. Acompanhem todas as transmissões que estão a acontecer regularmente a partir daqui do estúdio, com o Major de Austin nos Estados Unidos, que está a ser muito interessante. E nós voltamos então para a semana com mais temas. Obrigado, fiquem bem e até lá.